atenção o mercado, porque a felicidade, nos últimos anos, começou a se transformar praticamente num produto. Que a verdadeira felicidade, ela não é encontrada aqui fora em pequenas coisas. Meditação transcendental e religião, tem alguma conexão? I see you. Olá, constelação, tudo bem? Vamos nós para mais um episódio do nosso programa Eu Vejo Você Felicidade. Hoje a gente tem um tema super interessante. Até porque eu já ia falar sobre isso, né? Como eu conversei com vocês, eu pratico algumas técnicas há alguns anos na minha vida, praticamente 30 anos de meditação e yoga, dentre outras coisas, né? Mas hoje a gente vai falar sobre meditação, inclusive a pedidos de assinantes do nosso canal, tá? Que tem acontecido bastante comunicação com a gente. Muito obrigada mais uma vez, né? E o que eu tenho para dizer para vocês? Na minha experiência, nesses 30 anos ou até mais, né, de estrada em contato com essas evoluções, eu participei e pratiquei várias técnicas. Na realidade, todas têm as suas características individuais e seus valores e nos agregam muito, né? Você tem inclusive técnicas de meditação que você trabalha com foco, por exemplo, tem uma que é a da chama de vela, que você fica concentrado na chama. Outras de fundo, até mesmo ligado à parte de filosofia de vida ou religiosa, como é a meditação Shinsokan da Seichonoye, né, que é uma filosofia de vida a qual eu sigo, que é baseada no budismo, shintoísmo e catolicismo, né? E a meditação transcendental, que é quem, na realidade, trouxe para mim um novo enfoque, uma nova característica de forma de ver a vida. Por que eu falo isso para vocês? Todas são válidas, né? Cada uma trabalha com uma forma de verificar, como é que eu vou te falar, aspectos, né, no sistema cerebral da gente. E o que me parou na meditação transcendental? Porque ela é uma técnica extremamente mecânica, científica, super comprovada em termos científicos, e te muda literalmente aspectos no teu cérebro, nas suas conexões. O teu cérebro passa a conversar em todas as partes dele com ele mesmo, tá? Você vai entender já já o que eu tô falando. Aí, para não contar essa história para vocês sozinha, sem testemunho, sem uma comprovação, quem que eu estou trazendo hoje pra gente, pra pauta do nosso programa, e sendo, olha que luxo, a nossa primeira entrevistada no nosso canal. Lembra que eu falei desde o início que teremos também partes do programa com entrevistados. Estou trazendo Maria Bernadette. Quem é Maria Bernadette? Ela é a nossa presidente da Associação Internacional de Meditação Transcendental, além de ser professora da técnica, né, também há quase 30 anos. É uma super especialista na área. Ela é psicóloga, tá? Como ela mesma vai falar para vocês na entrevista. E também consultora de Ayurveda, que é um outro aspecto muito ligado, intimamente ligado à filosofia não vamos nem falar filosofia, vamos falar estilo de vida, que vem com a meditação transcendental, tá? Então, o conteúdo ficou tão bom, tão maravilhoso, nós tivemos que fazer pelo Zoom, né? Uma entrevista Zoom, porque estamos todos em reclusão social, né? O nosso abençoado Covid continua aí solto pelo nosso planeta, né? Então a gente fez esse bate-papo com ela pelo Zoom e o que aconteceu? É tanto assunto, é tanta coisa bacana, é tanta novidade, que a gente extrapolou em muito tempo previsto e tudo é muito bacana, é muito interessante. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar o que seria um programa em mais de um, porque é muita coisa bacana pra gente não utilizar, é muita informação. Então, vamos lá assistir um pouquinho do nosso conteúdo com Maria Bernadette? Vamos nessa! Tudo bem, Maria Bernadette? Bem-vinda! Bom dia a todos. Bom dia, começamos um excelente grande dia. estar com você aqui. Que bom, Bernadette, muito obrigada. Então, o nosso canal, ele nasce com essa missão, tá?
Eu Vejo Você Felicidade, que é trazer realmente a simplificação do nosso maior objetivo de vida, porque afinal ninguém veio para esse mundo para sofrer, muito pelo contrário. A felicidade não é nenhuma fórmula, vamos dizer assim, misteriosa ou milagrosa, ela faz parte de todos nós. Só que a gente está com ela guardadinha no local, ó, segredo. Bernadette, não conta ainda não, hein, tá? Então vamos lá. Bernadette, queria que você falasse para a gente um pouquinho, em primeiro lugar, o que é a meditação transcendental? O que vem a ser a técnica? Vamos lá. É uma técnica simples, uma técnica muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer a técnica, desde uma criança, sei lá, a partir de 4 anos de idade já pode fazer. Claro que faz de forma diferente do adulto, né? Mas só para mostrar o quanto ela é simples e quanto ela é fácil, né? É uma técnica mecânica, é uma técnica psicofisiológica, né? Então, é uma técnica que atua em todas as áreas da vida. Mas é uma técnica muito simples, né? Então, nós fazemos a técnica de olhos fechados, nós fazemos a técnica sentados. São apenas alguns minutos que nós utilizamos do nosso dia, das nossas 24 horas do dia para praticar a técnica, mas ela vai autorregular o nosso sistema nervoso e vai nos auxiliar, e aí fica bem entre aspas, né? Vai nos auxiliar no que a gente diz, no que diz respeito a uma autotransformação. O que significa isso, né? Nós temos um sistema nervoso, nós temos uma fisiologia que está completamente adaptada a um estilo de vida que é muito voltado para fora, um estilo de vida que o tempo todo nos leva para o meio ambiente, nos leva... Enfim, nós temos muitas atividades, né? Nós nos alimentamos de uma forma que nem sempre é a melhor para a nossa fisiologia, para o nosso corpo, e aí estou falando já de Ayurveda, né? Mas, enfim, nós temos um estilo de vida que é excessivamente agressivo no que diz respeito a um ponto de equilíbrio. O nosso sistema nervoso, ele é extremamente especializado, né? Nós temos um sistema nervoso que ele é perfeito, se nós permitirmos que ele permaneça assim. Mas como nós exageramos demais aqui fora na atividade, nós estamos o tempo todo colocando ele em não balanço, né? Em balance. Ele está o tempo todo indo e voltando, em função do exagero, do excesso de experiências que a gente tem aqui fora. E isso cria algumas coisas na nossa fisiologia. Uma das principais é que quando a gente exagera muito aqui fora, a gente acaba sendo muito estimulado, e eu vou falar de cérebro agora, né? A gente acaba sendo muito estimulado no que diz respeito à nossa amígdala. Sim. E ao nosso sistema límbico. Então, essa região do córtex, do nosso cérebro, fica extremamente estimulada, muito irrigada, né? Se a gente falar em termos sanguíneos, ela fica excessivamente irrigada, estimulada, e aí a gente começa, né, a reagir ao mundo de uma forma mais emotiva, e nós somos seres emocionais, nós sabemos Impulsivos, isso. Né? E, por outro lado, nós também reagimos ao mundo de uma forma do ataque ou fuga, né? A gente fica naquela coisa do homem primitivo, né? Tendo a impressão que o tempo todo alguma coisa vai acontecer e com o corpo o tempo todo preparado para essa coisa que vai acontecer e que não acontece. Exatamente. Na realidade, a gente tem hoje, substituindo, vamos dizer assim, as ameaças do tempo das cavernas. Se você olhar bem, isso aqui é o nosso grande simbolismo. O WhatsApp, principalmente, que tudo invade a tua vida se você nem dá permissão. Cai. Quando você vê, para você saber se serve ou não, você tem que olhar e você tem contato com isso. Então, a gente ativa mais ainda esse mecanismo. E a nossa MT, voltando para você, vai dando as soluções. Então, e a meditação transcendental, por que eu falei tudo isso? Porque ela é uma técnica muito antiga, tem mais de 5.000 anos, nasce dentro de uma ciência muito antiga chamada ciência védica, ou dentro do Veda. A palavra Veda significa conhecimento. Mas ela também é uma técnica muito atual, porque é uma técnica psicofisiológica. O que significa isso? Que nós podemos medir os benefícios da técnica no nosso corpo. Sim. Nós fazemos uma técnica que é mecânica, que é mental, na verdade, né? De olhinhos fechados, mas quem ganha e quem mostra o resultado para a gente do benefício da técnica é o nosso corpinho. Então, é na fisiologia, é o nosso sistema nervoso, são as nossas ondas cerebrais que vão mostrar para a gente que nós estamos adquirindo uma nova fisiologia a partir de uma técnica muito simples e muito fácil. E essa fisiologia é uma fisiologia de equilíbrio. Então, na verdade, o benefício que a gente tem
é de um equilíbrio psicofisiológico. Pensando em termos de corpo, a gente ganha esse equilíbrio. Pensando em termos de mente, a gente ganha profundidade. A gente esquece que existe uma tendência natural da mente de mergulhar em si mesma. Nós estamos tão voltados para fora que a gente não percebe que existe um elemento, existe um cerne, né? Existe uma essência dentro de cada um de nós. E não estou falando em termos holísticos, sim, né? Mas não em termos, sei lá, fantasiosos, não nesse sentido, nem religioso, nem filosófico. Não. Nós temos dentro de nós, ou se nós mergulharmos dentro de nós, nós vamos ver que existe um nível dentro de cada um de nós de silêncio muito grande. E é nesse nível de silêncio que os Vedas lá atrás chamavam de consciência pura, a nossa física quântica hoje chama de campo unificado, mas é esse nível mais profundo, mais silencioso, que tem dentro de cada um de nós, que nós tocamos quando nós fazemos a nossa técnica da meditação transcendental. Isso. E é desse silêncio que toda a atividade acaba acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você. E nesse silêncio, vou mais, né? E nesse silêncio existem algumas leis. Nós podemos dizer que dentro desse nível silencioso, todas as leis naturais estão contidas. Mas vou dar um exemplo bem simples. Se eu pegar uma sementinha de maçã, né, e botar na palma da minha mão e olhar para ela, eu não vou ver nada. Mas existe dentro dela um nível silencioso, onde todas as leis daquele elemento, né, está contido. Se eu pegar a mesma sementinha e colocar ela num solo fértil, e colocar, regar e cuidar dela, ela vai se transformar novamente num arbusto, numa árvore, e vai trazer novas possibilidades, novas maçãs. Ela vai se... É um ciclo infindável, né? Ele vai... Exatamente. Então, na verdade, o que acontece conosco quando nós meditamos é que nós vamos nesse nível silencioso que não é tão aparente, que não é tão visível, que nós não vislumbramos, mas que está lá e que é a base de toda a nossa experiência aqui no campo relativo da vida. E tão fundamental. A atividade, ela está alicerçada nesse silêncio, e isso é muito importante. Então, quando nós meditamos, nós resolvemos muitos problemas, né? Sim. Nós resolvemos a questão fisiológica, então a gente vai equilibrar esse cérebro, vai, na verdade, ativar esse pré-frontal, que é o nosso gerente, é quem administra de verdade as nossas decisões. A gente vai desestimular essa área mais ativa do cérebro, quando nós estamos muito voltados para fora, né, que é o nosso sistema límbico, enfim, é a nossa amígdala cerebral. Então, a gente vai irrigar mais essa região por conta do descanso, por conta do repouso profundo que a técnica da meditação traz. Essa técnica, se você for ver as pesquisas científicas, e são mais de 650 pesquisas científicas, você vai ver que a técnica da meditação transcendental traz para a gente um nível de repouso único. Sim. Nós não temos nenhuma técnica que comprove cientificamente que a gente consegue experimentar um nível de repouso tão grande quanto a meditação transcendental. A nossa experiência de repouso é 2 vezes ou até 2 vezes mais profunda do que o sono profundo. Então, em 20 minutinhos de técnica, a gente ganha um nível de repouso maior do que a gente ganha em 6 horas de sono, em 4 horas de sono. Então, na verdade, é esse repouso muito profundo que vai favorecer nosso sistema nervoso a se autorregular. Então, a gente ganha equilíbrio, a gente elimina as tensões e os estresses que estão profundamente enraizados no nosso sistema nervoso, ao mesmo tempo que a gente reorganiza nosso cérebro no sentido de trazer para a atividade cerebral algumas ondas cerebrais, como ondas alfa-1, por exemplo, que são ondas típicas da transcendência e que ficam esquecidas no nosso cérebro. Exatamente. Quando nós meditamos, nós reativamos, né, essas ondas alfa-1. E aí, quando nós reativamos as ondas alfa-1, nós começamos a trazer isso de uma maneira concreta para a nossa atividade, inclusive, para o nosso dia a dia, inclusive, né? Sim. Então, a meditação transcendental, apesar de ser uma técnica muito antiga, ela é muito atual também, porque nós conseguimos mensurar os benefícios da técnica na nossa fisiologia, no nosso cérebro, pelo eletroencefalograma, ou
por uma É radiofrequência comprovado. qualquer, É a comprovado. gente consegue estar comprovando, né? E consegue comprovar pela resistência da pele, pelo processo bioquímico, enfim. E isso é o que a gente mostra, né? Mas o mais importante é o que a gente ganha. Porque quando você equilibra tanto a fisiologia, mente e corpo, né? Quando Isso. os dois ganham, o que vai acontecer é que cresce, você fala tanto em felicidade, né? Cresce o nosso grau de felicidade, porque a verdadeira felicidade, ela não é encontrada aqui fora em pequenas coisas. Eu posso ter um momento de felicidade porque, sei lá, eu consegui realizar alguma coisa, ou porque eu consegui conquistar alguma coisa, né? Ou porque eu me realizei profissionalmente, ou sei lá, no momento, a gente que é mãe, né, e avó, no momento que o nosso filho nasce, ou o nosso neto, nossa neta, né? No momento em que a gente se apaixona. Então, existem pequenos momentos, flashes de felicidade. Mas Sim. isso não significa que a gente está bem. Porque daqui a pouco a gente fica triste de novo, ou entra de novo em algum problema que nos toma como se fosse um monstro que nos come inteiro, né? Então, na verdade, a verdadeira felicidade é uma coisa mais simples, é uma coisa mais sutil, mais suave, E genuína, mais né? genuína, ela Exatamente. deveria estar presente mesmo nas intempéries, né? Então, a felicidade, não que a gente não fique triste com alguma coisa, Sim. não que a gente não experimente uma decepção, não é isso. Mas tem que existir um nível dentro da gente que, apesar de tudo que acontece aqui fora, ele se mantém, ou ele mantém a nossa estabilidade. Isso. A meditação transcendental é essa técnica que traz para a gente, ou nos dá a capacidade de estar bem, mesmo nas intempéries. Esse é o grande tchan da meditação, é o que a gente ganha. E a gente mensura isso. E atenção, mercado, porque felicidade, nos últimos anos, começou a se transformar praticamente num produto, pelo que eu estou percebendo, né? Então, atenção, mercado. Acabamos de divulgar o real, o mais genuíno caminho, ou seja, a casinha onde está a felicidade. A técnica da meditação transcendental não é uma técnica de concentração. Não é. Não é uma técnica de contemplação, não é uma técnica de controle. Dentro dessa técnica, não existe controle. Nós não controlamos absolutamente nada. Por quê? Porque a técnica da meditação transcendental é uma técnica que segue a tendência natural da mente de mergulhar em si mesma. Isso. É a história de Brahma, né? Tem alguma coisa aqui dentro de mim mesmo, é a história da sementinha, né? Tem alguma coisa aqui dentro que eu só preciso fazer despertar. Exatamente. Só isso que eu preciso. Então, eu preciso voltar para casa. Porque quando eu volto para casa, eu vou lá para o cerne da Maria Bernadette, eu resgato tudo o que a Maria Bernadette tem de melhor. E trago isso para fora. E aqui no campo relativo da vida é que eu vou estar atuando a partir desse nível mais refinado da minha própria consciência, do meu próprio ser. E isso é psicofisiológico, porque o corpo vai equilibrar, a mente vai equilibrar, o sistema nervoso vai se autorregular, eu vou eliminar a tensão e estresse, vou faxinar a casa, tudo a partir da técnica. Aí, eu vou te lembrar de um detalhe. No nosso primeiro episódio do programa, nós fizemos uma sketch, né? Porque eu também sou atriz, né? Uma sketch com alguns personagens futuristas. E a grande moral da história, vamos dizer assim, dessa leveza de projetar o futuro, que futuro, né? É um outro capítulo. Mas, enfim, o que é que eu fecho essa sketch? Justamente que a humanidade, finalmente, aprendeu a voltar para casa. Então, agora, para vocês que assistiram o primeiro programa, vocês estão começando a entender o que é que eu chamo naquela frase voltar para casa. É voltar para você mesmo. Não existe nada lá fora. Não existe essa solução mágica lá fora. Nós temos pílulas momentâneas de felicidade, como a Bernadette falou antes. Mas a genuína felicidade está aqui dentro. E a meditação, só fazendo alguns comentários também, que sempre me perguntam, ninguém voa para fora do corpo, ninguém se desconecta de nada, ninguém vai para outro planeta, para outra dimensão. Não, você vai exatamente para onde Brahma falou na história que Bernadette contou, para onde que você nunca vai lembrar? Para dentro. E outra coisa, pasmem, não existe, como ela falou, técnica de contemplação, ninguém precisa ficar fixado em nada, não existe sequer
uma forma de você estar. Na posição de lote não tem nada. Basta você sentar confortavelmente, com a exceção da cabeça que não pode estar recostada, né, Bernadette? Para a gente não passar do ponto e não dormir. Porque a tendência é você dormir, né? Dormir, mas né? aí Sem tem que encostar. explicar uma outra história. Olha só, eu já vou estragar para vocês, tá? É muita coisa para a gente saber. Bernadette é um poço de cultura. Gente, eu tô com a pessoa certa para contar para vocês o que vocês querem. Porque foi pedido pra gente, né, no programa, até mandei para Bernadette o print, quando a gente estava programando essa entrevista, pediram justamente que a gente falasse sobre meditação e seus benefícios. Então, já que pediu, a gente é exagerado, né, Bernadette? A gente leva e entrega. Pediram, a gente atende. Aí, uma coisa também interessante da gente também comentar, Bernadette, é a nossa estrutura, né, da meditação não é um achismo, existe toda uma estrutura por trás. Inclusive, até se a gente trouxesse para o contexto empresarial, nós temos até níveis de diretoria, de gerência, de presidência. E o Dr. Tony Nader, que é o nosso Maharaja também, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Um pouquinho só do currículo dele, Bernadette. Se eu contar, as pessoas vão achar que eu estou exagerando. Só um pouquinho. Quem é essa? Essa pessoa dormiu e comeu alguma vez na vida dele, mediante o currículo dele, que me assusta, né? É tanta formação, né? Na verdade, o Dr. Tony Nader, ele foi considerado, porque quando você fala em termos de programa da meditação transcendental, a gente fala em Maharishi Mahesh Yogi porque foi fundador, não da técnica, a técnica é muito antiga, é milenar, mas do programa da meditação. Quem traz a técnica da meditação transcendental para o Ocidente e todo o programa que tem técnicas avançadas e tudo mais, e aí nós estamos falando dos 40 aspectos do Veda, foi Maharishi Mahesh Yogi. Posso fazer uma coisa? Maharishi sempre dizia, né? Posso fazer uma coisa? Aqui que nós estamos falando, ó. Talvez no vídeo vai sair invertido, mas eu vou tentar colocar depois dentro do programa para vocês conhecerem quem é, tá? Esse é o nosso grande fundador, né? Só que ele já evoluiu, né, Bernadette? Já evoluiu, já foi para a próxima fase, né? Já. E aí, Maharishi Mahesh Yogi, quando ele traz a técnica da meditação transcendental para o Ocidente, ele sempre usa uma frase. E essa frase é: o Veda está estruturado na consciência. E aí, o que significa o Veda estar estruturado na consciência? A palavra Veda significa conhecimento, né? Então, o conhecimento está estruturado na consciência. E aí ele vai e fala do nível do DNA, onde todo conhecimento está contido. Então, se eu falar do DNA da Maria Bernadette, eu não vou estar falando só das informações que eu tenho aqui agora, mas de todas as informações que eu trago dos meus ancestrais. É nesse sentido que o conhecimento está estruturado na consciência. E o Dr. Tony Nader, ele faz uma descoberta fantástica agora, né, para a nossa era, baseado exatamente nas afirmações de Maharishi. Porque Maharishi, ele sempre afirmava, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Ele dizia assim, olha, a técnica da meditação transcendental é uma técnica para eliminar a tensão e estresse, é uma técnica para você mergulhar em você mesmo, é uma técnica para você recolher, né, para você trazer para o campo relativo da vida todas essas leis que estão aí avivadas, né, nesse campo mais sutil da vida. Tudo isso ele vai dizendo. E aí ele sempre esteve muito cercado de pesquisadores, de médicos, enfim, de acadêmicos. Ele é físico, inclusive, né? Ele mesmo. Ele é físico. Ele é físico, ele é formado em física. É um achismo. E aí, bom, se nós falarmos em termos de física quântica, por exemplo, nós temos o Dr. John Hagelin, que é um especialista em física quântica e que estuda, né, o campo unificado e o campo do Veda e faz um paralelo entre os dois. O Dr. Tony Nader faz uma coisa que vai de encontro à questão do Veda, né? Quando o Maharishi fala que o Veda está estruturado na consciência, ele fala, bom, se o Veda está estruturado na consciência, deixa eu conhecer a estrutura do Veda e a estrutura da fisiologia humana para ver se existe um correlato, se existe uma correlação entre isso. E o Dr. Tony Nader, ele é médico, né? Ele é pesquisador mesmo na área de neurociência, ele começa a fazer pesquisas nessa direção e ele escreve um livro que é dessa largura, eu estudo muito esse livro, onde ele mostra que toda a estrutura do Veda, e ela é muito complexa,
de todos os 40 aspectos do Veda, e quando eu falo de 40 aspectos do Veda, eu estou falando de tudo. Os 40 aspectos do Veda, eles abraçam desde arquitetura, medicina, o Ayurveda, né? É o micro e o macro. Védicos. Isso, é o micro e o macro que a gente está falando. Pega universalmente o conhecimento. E aí ele mostra que a estrutura de todo esse conhecimento védico corresponde à estrutura do sistema nervoso do ser humano, começando no cérebro. Isso. Então, ele mostra, ele comprova dentro do livro dele um paralelo que existe entre toda a estrutura do Veda, e é físico, né? E a fisiologia humana. E isso é fantástico. Quando ele faz essa descoberta, vamos chamar isso de um insight assim, muito grande, eu não tenho nem palavra, porque é ilimitado esse conhecimento. Mas quando ele descobre isso, Maharishi fica tão feliz pelo insight que ele teve, porque a gente fala do insight do Newton, a gente fala do insight do Einstein, mas esse é um insight que tem a ver com essa brincadeira que eu faço, que eu sempre digo que nós somos humanos, e ser humano realmente, né, ser privilegiado pelo dom de ter a humanidade é divino. É divino. Porque, gente, nós somos tão perfeitos, a gente não consegue ver isso. Não percebe, exatamente. É nesse sentido que não é divindade no sentido esotérico. Não é nada disso. É no sentido da perfeição, de o quanto nós somos perfeitos. E é nesse sentido que o Dr. Tony Nader mostra pra gente que não existe o lá fora aqui dentro, que é só reflexo, é tudo a mesma coisa. E nós somos tão grandes que nós trazemos dentro de nós esse conhecimento que é universal e que a gente só tem que acessar, e não é no nível do intelecto que a gente acessa, é no nível da consciência. E é isso que ele mostra no livro dele. E ele prova por A mais B que sim, que essas duas estruturas são muito semelhantes, elas se intermediam, né? Exatamente. É como se uma estivesse dentro da outra. Nós somos compostos pelo próprio Veda, por esse conhecimento, né? É isso que ele mostra. Quando ele faz isso, Maharishi traz ele para mais perto ainda, que ele já era muito próximo de Maharishi, né? E aí Maharishi, então, chama ele de Maharaja. Maharaja significa grande administrador, né? No sentido de o grande administrador, que consegue administrar além do relativo, além da coisa pequena, né? Que consegue chegar naquele lugarzinho de Brahma, né? Exatamente. Então, essa é a qualidade, né, do Dr. Tony Nader, a qualidade do nosso Maharaja. Por isso, hoje, ele está no lugar de Maharishi. Ele não é Maharishi, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são seres completamente diferentes, mas Maharishi o deixou no seu lugar aqui para administrar todo o movimento dando continuidade da meditação transcendental no mundo. Exatamente, dando essa continuidade maravilhosa. Bernadette, meditação transcendental e religião, tem alguma conexão? Então, não falei para vocês? Maravilhoso, né? Então, não perca vamos dizer assim, o próximo capítulo, né? A sequência dessa entrevista, desse bate-papo maravilhoso, super gostoso. É muita coisa bacana, é muito conteúdo, e aquilo que a gente sempre falou, a nossa proposta do nosso canal, né? Que é a expansão da consciência. Vocês vão ver como tem coisa, assim, fantástica que a gente às vezes não tem a menor noção, menor conhecimento do que tem aí, vamos dizer, fora em termos de chegar para você o mecanismo, mas tudo tá dentro da gente, né? Então é isso. Constelação, muito obrigada mais uma vez por assistir, tá? E por curtir o nosso canal, por indicar para os amigos. Não esquece, tá, de fazer parte lá do nosso grupo do Telegram também, de seguir as nossas redes sociais. E vamos que vamos. Excelente, maravilhosa semana e vida para você, tá bom? Para sua família. Muito obrigada por assistir, tá? Por tudo. E bye, bye. Até o próximo. Namastê e Jai Gurudev.